Alguns anos atrás, estreou mundialmente o blockbuster de Hollywood Credo do Assassino, baseado na mega popular série de jogos de computador Assassin's Creed. O filme não ficou lá essas coisas e foi um fracasso de bilheteria. Mas o que nos interessa não são os méritos artísticos desse filme, e sim seus personagens principais, os membros da misteriosa Irmandade dos Assassinos, uma organização secreta de espiões e assassinos a sangue frio. No filme, seus principais antagonistas são a Inquisição Espanhola e os membros de outra organização lendária, a Ordem dos Templários. Fica a impressão de que o público ocidental já se cansou dos misteriosos ninjas, monges Shaolin e outras exotices orientais e por isso quis um novo brinquedo para si. Os empresários da cultura de massa perceberam isso imediatamente e voilà, surgiu um novo personagem no palco. Assassino. Na verdade, o problema é que a imagem dele, formada por filmes e jogos, não tem nada a ver com a história real. Neste episódio, vamos falar sobre a verdadeira história da Ordem dos Assassinos e seu fundador, Hassan ibn Sabah, também conhecido como o Velho da Montanha. Você vai descobrir como os verdadeiros assassinos viviam, treinavam e lutavam, com quem eram inimigos e a quem consideravam seus filhos. Mas o principal é que vamos desmentir os mitos comuns que se formaram em torno dos assassinos nos últimos 10 séculos. Meu nome é Semion e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar! De onde vieram os assassinos? Quero começar minha história com uma pequena imersão no passado, pois sem isso será difícil entender essa questão. Após a morte do profeta Maomé, ocorreu uma grande cisão no mundo islâmico, dividindo os muçulmanos em duas correntes, sunitas, aliados dos assassinos, aliados. Esses acontecimentos para os assassinos de hoje não são tão importantes. Pode-se dizer que uma das principais razões foi a simples luta pelo poder. De onde vieram os assassinos? De onde vieram os assassinos, aliados dos assassinos. Uma das principais razões foi a luta pelo poder, mas isso não encerra a história. Do xiismo surgiu um poderoso movimento ismaelita, que até hoje é um ramo numeroso e bastante fervoroso do Islã. E no século X, os ismaelitas criaram o Califado Fatímida, que controlava vastos territórios no Oriente Médio e na África. Por um tempo, até mesmo as cidades sagradas para os muçulmanos, Meca e Medina, faziam parte dele. No século XI, ocorreu uma divisão entre os próprios ismaelitas. Dentre eles, destacou-se a corrente dos Nizaritas, que será a principal protagonista da nossa história. É exatamente nesse momento que surge na cena histórica Hassan ibn Sabah, o famoso Velho da Montanha, líder espiritual dos Nizaritas e, de fato, o criador da seita dos assassinos. Tudo começou quando Hassan ibn Sabah, junto com um grupo de seus seguidores, tomou a fortaleza de Alamut, no oeste da Pérsia, transformando-a em seu quartel-general. Isso foi feito sem cercos exaustivos ou ataques sangrentos. Hassan simplesmente converteu a guarnição à sua fé, tornando-os nizaritas. Da mesma forma, sem disparar um único tiro, eles tomaram várias outras fortalezas no Iraque, Síria e Líbano, criando basicamente seu próprio estado no Oriente Médio. E o Velho da Montanha mostrou ser um estrategista competente e líder carismático, seguido de bom grado por seus seguidores. Além disso, ao que tudo indica, Sabah realmente acreditava em tudo o que pregava. Historiadores modernos acreditam que nos territórios sob seu controle, Sabah construiu uma espécie de socialismo totalitário com inclinação islâmica. Ele estabeleceu uma ordem extremamente rígida. Qualquer manifestação de luxo, álcool, banquetes e interação desordenada com o sexo oposto foram proibidos. A menor infração era punida com expulsão, ou até mesmo com a morte. Dizem que Sabah ordenou a execução do próprio filho apenas porque ele provou vinho. Além disso, o Velho da Montanha era bastante instruído. Em Alamut, ele reuniu uma excelente biblioteca. Famosos cientistas, médicos e filósofos vinham visitá-lo. A fortaleza contava com avançadas fortificações, consideradas séculos à frente por especialistas. Contudo, as melhores muralhas são inúteis sem guarnição. E foi exatamente aí que Sabah enfrentou sérios problemas. O Velho da Montanha simplesmente não tinha pessoas suficientes para formar um exército de verdade. Por isso ele seguiu por outro caminho.
E é aqui que chegamos à parte mais interessante da narrativa. A criação da Ordem dos Assassinos. Hassan ibn Sabah não travava batalhas campais contra seus inimigos. Em vez disso, ele enviava assassinos suicidas que, após cumprirem suas missões, iam para a tortura e depois para a execução com um sorriso no rosto. Essa tática se mostrou bastante eficaz. Os governantes vizinhos evitavam se envolver com o ancião da montanha para não receberem uma adaga envenenada nas costas. Ainda mais porque não havia muito o que tirar dos assassinos. Eles viviam de forma ascética. Aliás, o próprio nome da seita apareceu pela primeira vez em 1122 nos escritos de um califa persa. Mas vou falar sobre isso com mais detalhes um pouco mais tarde. No mesmo século XI, surgiram cruzados no Oriente Médio que criaram vários reinos aqui. Foi nessa época que os europeus conheceram Hassan ibn Sabah e seus assassinos. As relações entre eles eram complicadas. Ora estavam em aberta hostilidade, ora faziam alianças temporárias contra inimigos comuns. O fundador da Ordem dos Assassinos, Hassan ibn Sabah, morreu em 1124 aos 73 anos de idade. O estado que ele criou sobreviveu ao seu velho líder por 134 anos. Em 1250, os mongóis invadiram a Pérsia e em 1256, Alamut caiu. Assassinos, verdades e mitos. Poucas questões são cercadas por tantas lendas e invenções descaradas quanto a história da Ordem dos Assassinos. Algumas dessas histórias surgiram há séculos, mas a maioria apareceu nas últimas décadas. Vou tentar destruir os mitos mais comuns e contar quem realmente eram os seguidores do Velho da Montanha. Sobre os Jardins do Paraíso ou o que fumavam os assassinos. Vamos começar talvez pelo nome assassino, pois ele entrou quase sem mudanças em muitas línguas europeias, onde significa matador de aluguel, matador profissional. Até recentemente, acreditava-se que a palavra assassino vinha do árabe hashashin, que se traduz como usuário de haxixe. Essa versão era defendida por estudiosos do século XIX, os primeiros a estudar o fenômeno do Velho da Montanha e sua ordem. Por que os assassinos de aluguel precisavam de haxixe? Você pode perguntar. De acordo com o mito mais famoso sobre os assassinos, ele desempenhava um papel fundamental no recrutamento de novos membros da ordem. Supostamente, o candidato recebia a droga e depois, já inconsciente, era levado para um jardim paradisíaco, cuidadosamente construído em Alamut. Lá, o futuro assassino era recebido por belas úris e muitos pratos. E depois de acordar, explicavam a ele que havia estado no paraíso e que certamente retornaria para lá após a morte, se, é claro, cumprisse tudo à risca. Cumprisse as ordens de Hassan ibn Sabah. As imagens do paraíso eram tão sedutoras que os assassinos não apenas perdiam o medo da morte, mas, ao contrário, ansiavam por ela para poderem retornar o quanto antes aos salões celestiais. O primeiro a contar essa história foi Marco Polo, que realmente viajou pelo Oriente Médio e, provavelmente, encontrou-se com os assassinos durante suas andanças. O famoso italiano era um grande contador de histórias. Em seus relatos, até pessoas com cabeça de cachorro surgiam, então é preciso dividir tudo o que dizia por 10. Na realidade, em Alamut simplesmente não havia espaço para jardins paradisíacos. Não daria para encaixar um jardim inteiro do paraíso lá. Além disso, os arqueólogos que estudaram muito bem as ruínas da sede dos assassinos não encontraram nenhum vestígio de construções desse tipo. Na realidade, a lenda sobre o haxixe e os Jardins do Paraíso provavelmente surgiu para explicar a lealdade quase canina dos assassinos ao seu líder. No entanto, me parece que tudo aqui é muito mais simples. A resposta está na própria filosofia do Islã, especialmente em sua vertente xiita. Para os muçulmanos e para um muçulmano xiita, o ímã é seu protetor no dia do juízo final, o mensageiro do Todo-Poderoso na terra, cuja palavra é sagrada. Outra versão diz que os assassinos usavam drogas para não temer a morte, aumentar a agressividade e suportar a dor diante do perigo. Parece tudo lógico, mas o haxixe age de outra forma. O uso dessa droga relaxa a pessoa, prejudica sua coordenação e atenção, e o consumo regular de haxixe destrói o sistema nervoso e transforma a pessoa em um destroço. Muito provavelmente houve uma confusão inicial aqui.
Muitos estudiosos modernos acreditam que o nome assassino veio da palavra árabe hashiya, que significa maltrapilho, ralé e infiel. Muito provavelmente era assim que os xiitas chamavam os hereges nizaritas, seguidores de Hassan ibn Sabah. E a interpretação errada do nome levou ao surgimento de um mito, que foi complementado com histórias extravagantes pelos viajantes europeus medievais. Os próprios assassinos nunca se chamaram assim, eles se autodenominavam fedaim, aqueles que se sacrificam pela fé. Como os assassinos eram treinados? O segundo mito está relacionado à seleção e ao treinamento dos assassinos. Dizem que entrar para os assassinos era muito difícil. Eles aceitavam apenas jovens entre 12 e 20 anos e mesmo assim não eram todos. O candidato precisava demonstrar perseverança, vivendo por semanas e meses perto dos portões do castelo. Dizem que era assim que o velho da montanha eliminava os inseguros e covardes. E apenas aqueles que suportavam as provações eram aceitos como aprendizes. O próprio processo de aprendizado também era bastante rigoroso. Os futuros assassinos eram submetidos a um trote cruel, passando por todo tipo de humilhação e zombaria. Enfim, tudo como nos filmes de Hollywood. No entanto, é verdade que o aprendiz sempre podia deixar Alamut e voltar à sua vida anterior. O treinamento dos futuros guerreiros era simples. Os jovens viravam guerreiros perfeitos. Eles eram ensinados em combate corpo a corpo, no uso de qualquer tipo de arma, eram apresentados aos venenos, treinados em atuação e na arte do disfarce. O curso de preparação de um assassino levava anos, mas no final ele se tornava uma verdadeira máquina de matar. Na verdade, não sabemos como era feita a seleção e o treinamento dos assassinos ou se isso realmente existiu. Sobre isso, não há documentos históricos, nem testemunhos de contemporâneos, nem evidências arqueológicas e tudo o que foi dito antes. Isso é fruto da imaginação de roteiristas e escritores. Na realidade, os assassinos dificilmente eram lutadores treinados e habilidosos. Essa afirmação é resultado da lógica comum. A alta eficiência deles estava ligada, em primeiro lugar, à tática suicida. Desferir um golpe sem se preocupar com a própria vida. Muito provavelmente, eles eram soldados descartáveis. Então, por que gastar tempo e recursos treinando um lutador assim? É muito mais fácil encontrar outro. Lança-flechas e lâminas retráteis dos assassinos. Nos jogos de computador, os assassinos estão sempre equipados com a tecnologia mais avançada. Eles têm de tudo. Lâminas telescópicas, bestas em miniatura, pistolas, mosquetes e até metralhadoras Gatling. Tudo isso, é claro, é besteira. No século XI e XII, quando os assassinos realmente existiam, havia poucas armas boas e elas eram muito caras. Sem falar nas novidades tecnológicas, que estavam disponíveis apenas para a alta nobreza. E por que gastar dinheiro com armas para um guerreiro descartável? Se a primeira missão provavelmente será também a última para ele. Na realidade, tudo era muito mais monótono. Os assassinos geralmente atacavam suas vítimas com facas comuns. Além da economia com equipamento, havia ainda outro motivo. Uma pessoa armada com uma espada ou outra arma séria dificilmente conseguiria se aproximar calmamente de algum conde ou califa. Ele certamente despertaria suspeita por parte da guarda, que naquela época turbulenta era comum a qualquer pessoa séria. Já uma faca comum pendia no cinto de praticamente todo mundo, inclusive dos mais pobres e esfarrapados. Assim, por exemplo, morreu o Marquês Conrado de Monferrato, uma das vítimas mais conhecidas dos assassinos. 2 assassinos em Ravânia, que pareciam monges, se aproximaram dele em plena luz do dia e o mataram a facadas. Os guarda-costas do Marquês mataram um dos assassinos e capturaram o outro, mas isso já não importava mais. Assim, de forma simples e direta, sem perseguições pelos telhados ou saltos acrobáticos. O terror da Europa e da Ásia. Outro mito sobre os assassinos diz que eles deixavam literalmente todo mundo com medo. De Espanha à China, governantes temiam o velho da montanha e seus guerreiros impossíveis de capturar. Na verdade, eles não tremiam, pois nem suspeitavam da existência deles. Os assassinos agiam só em sua região. A Europa, e muito menos a China ou a Índia, simplesmente não os interessavam. Agora, algumas palavras sobre a eficácia dos assassinos. Vou dizer logo, ela não impressiona.
Durante a existência da ordem, seus fedaim mataram 3 califas, 6 vizires, algumas dezenas de representantes da nobreza local e figuras religiosas que, de alguma forma, cruzaram o caminho do mestre de Alamut. Pelas mãos de um assassino caíram o Marquês Conrado de Monferrato e o rei de Jerusalém, assim como o famoso cientista persa Abu al-Mahassin, que criticava duramente os nizaritas. Já o lendário Saladino, alvo de uma verdadeira caçada pelos assassinos, sobreviveu. Após 3 tentativas de assassinato, ele deixou Alamut em paz. Ao todo, os assassinos eliminaram 93 pessoas, perdendo ao mesmo tempo 118 fedaim. Não parece coisa de assassinos perfeitos, não é mesmo? Assassinos e templários. Qualquer gamer vai te dizer que o principal inimigo dos assassinos são os templários. No entanto, na verdade, os fedaim, os velhos da montanha, não lutaram contra os cruzados. Em determinado momento, eles até foram aliados, lutando juntos contra inimigos em comum, como o próprio Saladino. Ou então, os governantes europeus contratavam os assassinos para eliminar seus opositores políticos. Eu já falei sobre o assassinato do Marquês Conrado de Monferrato. Pois bem, o assassino capturado confessou sob tortura que o mandante não era outro senão o famoso Ricardo Coração de Leão. Aqui temos um suspense político medieval. Mas, para ser justo, sob tortura a pessoa pode dizer qualquer coisa. Em vez de epílogo, legendas. De onde veio a lenda dos assassinos? Sem dúvida, ela começou com os cruzados que voltaram da Terra Santa para a Europa. Menções sobre terríveis assassinos muçulmanos podem ser encontradas nas obras de muitos estudiosos medievais. Por exemplo, Burkhard de Estrasburgo, Jacques de Vitry, Arnold de Lübeck. Aliás, este último foi o primeiro a contar aos leitores sobre o uso massivo de haxixe pelos assassinos. Aqui também vale acrescentar que muitas vezes os europeus recebiam informações sobre os assassinos vindas de seus inimigos, os muçulmanos sunitas. Portanto, falar de alguma objetividade aqui é desnecessário. Após isso, os europeus se afastaram do Oriente Médio por séculos e quase não houve contato com o mundo muçulmano. Mas a lenda permaneceu, e o tempo agiu sobre ela como sobre um bom vinho. A cada ano, seu buquê se tornava mais rico e sofisticado. Na Europa, em geral, gostavam de histórias sobre o Oriente Maravilhoso, onde qualquer coisa podia acontecer. O famoso viajante e fabulador Marco Polo ainda colocou mais lenha na fogueira. Por causa dele, surgiram nos relatos os jardins paradisíacos com hures em Alamut, e o próprio castelo virou uma espécie de antro de drogados. No entanto, até ele, comparado com os atuais representantes da cultura de massa, parece uma verdadeira criança, ingênuo e sincero. Porque o que se conta hoje sobre os assassinos não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. Tchau a todos.